E a gente começa a edição de hoje com a história do Kleber Fonseca da Silva, Os 56 documentos em anos, si. pescador. Ele está há 3 meses tentando tirar a carteira de identidade nova e não consegue fazer isso com o Detran. Porque o Detran pede laudos, ele já encaminhou o laudo, e inclusive a data que o Detran deu para pegar essa identidade, ela não foi cumprida. Documentos e mais documentos, um paciente oncológico que não consegue ter acesso a um direito básico. Veja na reportagem. Os documentos em cima da mesa são resultados de exames. A caderneta mostra data por data das etapas de quimioterapias e radioterapias. Kleber Fonseca da Silva, de 56 anos, é pescador e passou pelo tratamento de um câncer de cabeça e pescoço. O laudo médico mostra que ele não pode mais trabalhar. Mas o morador do Jardim Esperança, em Cabo Frio, não consegue dar entrada no benefício do INSS, porque o Detran não emite a nova carteira de identidade dele. O Detran não quer me liberar a identidade, só está faltando esse documento para poder dar entrada. Entendeu? Por que o Detran não libera? Aí eu não sei o procedimento deles, só fala que o processo está em aberto, já fui lá 3 vezes, só fala que está em aberto o processo. Aí não tem dado de previsão de entrega, nada. Primeira vez o senhor levou um laudo e eles não aceitaram. Não aceitaram o primeiro laudo, falou que o primeiro laudo estava inconclusivo, eles queriam o período que eu ficasse sobre o período médico, do começo ao fim. Disse, o médico que sabe, pode ser 1 ano, 2 anos, 3 anos, que fala que demora até 5 anos o tratamento. São 3 meses para conseguir ter acesso a um direito simples e básico. Na primeira tentativa, o Detran alegou que o laudo dado a Kleber era inconclusivo e que não poderia emitir o RG. Na última tentativa, um novo laudo médico foi entregue. Através de forma clara, a incapacidade para o trabalho. Veio um novo prazo para entrega, 27 de outubro. Até agora nada. Eles falaram que o processo continuava em aberto, aí mandaram eu voltar de novo. Fui no período que eles indicaram, não foi dia 9 que eu fiz a entrada com eles, mandaram de voltar dia 27 e o processo não estava concluído a minha carteira de identidade. É o que está faltando para mim, só a minha identidade, para eles me entregar para mim poder entrar no IPS. E agora, com esse prazo do dia 27, o que eles dizem? Eles exigiram mais 20 dias para mim voltar lá para mim ver se está pronto ou não. Aí não sei que eles vão dar com 20 dias, ou pode passar mais, não sei o período que eles vão ficar segurando a minha identidade. Sem o documento que comprova quem ele é, as lágrimas escorrem no rosto do Kleber. Um sentimento de revolta. Ele não consegue dar entrada no benefício do INSS, direito que todos os pacientes de câncer têm. Só consigo dar entrada no INSS com a minha identidade nova, que eu fiz a minha 3 anos atrás e eles não aceitaram, a minha identidade é nova. Entendeu? Estão dizendo uma atualizada. Pelo laudo o senhor não pode mais trabalhar e depende desse benefício. O médico me deu até, não posso pegar sol, não posso pegar peso até janeiro. Aí passar pelo médico para me voltar de novo, para me saber. E o benefício básico, um direito do senhor que o senhor não consegue. É isso. A televisão fala tanta coisa, né? Outubro rosa, sei lá o que, oncológico, mas que na hora ele não libera nada. Fica pendente na mão deles. Kleber não consegue entender o porquê um órgão público cria tantos obstáculos para emitir um documento que é obrigatório por lei e que há semanas impede de o pescador viver em paz depois de um tratamento doloroso para o corpo e para a alma. Eu sinto largado, não posso contar com uma coisa que eu sempre paguei, ó. Entendeu? Aí eu fico a mercê na mão deles. Posso botar aqui a 20 dias que ela marcou, para a volta aqui a 20 dias. Chegar lá, falar assim, volta daqui mais um mês, não está pronto. Eles não dão uma data exata para você, ou como está o processo, que vai me entregar para me poder entrar no IPS. Ele não faz nada. Eu fico na mão deles, esperando. Revolta. Pô, você revolta. É triste, ó. Paciente, eu falei para eles, sou paciente oncológico, eu tenho prioridade. Parece que o negócio deu para trás. Se eu fosse normal, não falasse nada, talvez a identidade estivesse na minha mão. Mas apresentei um laudo médico e eles seguraram. É isso que você acabou de ver, um paciente oncológico com câncer de cabeça e pescoço
que não consegue um direito básico: emitir uma carteira de identidade, ter acesso a um benefício do INSS. Esse que está aqui é o Kleber Fonseca da Silva, 56 anos, um cidadão que paga impostos. Eu não gosto de fazer comentário de reportagem, não, eu detesto fazer comentário de reportagem, mas uma situação como essa, um cidadão desse, esperar 3 meses para uma carteira de identidade, na fila como prioridade, e o Detran não dá resposta para ele, isso é um absurdo. Nós fomos atrás do Detran, nós pedimos um posicionamento para o Detran. O Detran informou que o processo dele está em análise e que está em andamento. Não deu prazo para que ele receba a carteira de identidade. Sobre essas prioridades, sobre os direitos das pessoas que têm câncer, a gente convidou aqui a doutora Cíntia Meirelles, advogada, para bater um papo com a gente e falar desses direitos dos pacientes que têm câncer. Doutora, muito obrigado. Desculpa ter exaustado aqui, essa exaustão logo no começo, mas às vezes a gente, enquanto jornalista, também é cidadão e isso revolta. Sim, até assistindo a gente fica, não tem como não ficar emocionado, né? Saber que direitos básicos que são, que servem a todos os cidadãos e as pessoas não têm esse direito pronto, né? Também não gosto muito de comentar, mas existe uma lei, eu não vou lembrar agora o número da lei de cabeça, que é a lei dos 60 dias, que todo paciente, quando diagnosticado com câncer, ele tem 60 dias para ter os primeiros atendimentos. Então, ali já extrapolou o mínimo, né, que é dado desse prazo. Então, eu peço até que o Detran faça um acompanhamento mais assíduo, né, mais efetivo, porque, afinal de contas, é uma pessoa que precisa, né? Então, a gente não tem como não se emocionar com uma situação dessa. Inclusive, a senhora foi convidada aqui para falar sobre os direitos, mas a senhora mesma estava dizendo que pouco antes da gente entrar aqui, a senhora foi tentar agendar a sua nova carteira de identidade. Foi. Ontem eu até buscando essas informações, porque eu também não tenho a carteira nova, né? E agora é uma necessidade, né? Vai ser implementada, tem uma data até limite, e eu não consegui. Fiz todo o cadastro lá no sistema e na hora de escolher me jogaram para Bangu. Eu falei, gente, eu não vou sair daqui de Cabo Frio para ir a Bangu para tirar uma carteira de identidade, que é um benefício que nós temos direito. Enfim, então eu imagino qual é o transtorno que ele está passando, porque aqui eu não tenho uma prioridade em nada, mas não consegui fazer o cadastro para tirar minha carteira de identidade. Então é um absurdo o que está acontecendo no Detran. É um direito básico que não está sendo cumprido. A doutora falou aí da lei dos 60 dias, ele já tem mais de 90. Doutora, vamos explorar um pouquinho mais o assunto, porque existem outros direitos que o paciente com câncer ele também tem. Um deles, por exemplo, é o transporte público, né? Sim, inclusive aqui em Cabo Frio existe esse benefício, é um benefício que é até bem utilizado. O paciente tem direito, basta ele levar na Secretaria de Saúde ou na própria Assistência Social, Secretaria de Assistência Social, o laudo médico que comprove que ele está com esse diagnóstico, com o CID, né, que é importante estar dentro do atestado médico, e ele vai ser encaminhado para poder conseguir esse benefício. Então é um direito que ele tem garantido por lei e graças a Deus aqui na nossa cidade a gente consegue dar tem essa assistência, né? Agora ele falou ali que ele está tentando o auxílio pelo INSS. Isso é o básico e é o mais importante no momento que as pessoas precisam. Qual o caminho que essas pessoas precisam ter? Para conseguir o benefício, você pode fazer pelo online, né, pelo sistema, pelo Gov, ou pelo telefone. Muita gente não tem acesso à internet e, de fato, não é tão simples de você preencher. Ontem eu até fui fazer o cadastro também, olhar como é que funciona. Às vezes a pessoa que não tem muito conhecimento tem uma certa dificuldade, mas ele pode fazer sozinho. Ele tem que ter em mãos o laudo médico. Dependendo da situação, pode ser que na perícia peça algum outro documento, mas ele leva a identidade, CPF, comprovante de residência, se ele trabalha, algum documento do trabalho que prove que ele está exercendo alguma atividade, e aí entrar com esse pedido junto ao INSS, tanto pelo, acho que é 135, salvo engano, ou pelo Gov, ou também pelo portal do INSS, ele consegue fazer esse cadastro e solicitar esse benefício, que é um direito dele. Esse trabalhador, esse paciente com câncer, ele tem direitos trabalhistas, né? Quando ele está empregado numa empresa, ele tem alguns direitos trabalhistas. Então, não existe na legislação uma proteção de que a pessoa com câncer não seja demitida, por exemplo. Mas se caso
ele entre com pedido de afastamento por motivo de doença e ele retorne e a empresa, sem justificativa nenhuma, demite aquele funcionário, pode-se entender que foi uma demissão discriminatória. E aí, caso isso aconteça, ele tem direito de solicitar junto à Justiça do Trabalho uma reintegração ou até uma indenização por esse fato. Isso, infelizmente, algumas empresas que não conhecem a legislação ou não partem um pouco da humanização, porque acho que é uma questão até de humanidade, cometem esse tipo de situação, apesar de não ser uma obrigação da empresa manter, mas se você conseguir provar essa relação da demissão com o motivo do afastamento de doença, ele pode conseguir uma indenização junto à Justiça do Trabalho. Que outros direitos que muita gente que está em casa ou assistindo a gente pela internet agora, ao vivo, não conhece, que esse paciente ele pode ter? Então, o primeiro deles é o que você falou, algum benefício, seja acidentário, seja uma aposentadoria por invalidez. Para quem tem o laudo médico, ele não precisa da carência de 12 meses, que a maioria dos benefícios pedem. Ele tem direito ao transporte gratuito, como você falou. Tem direito a tratamento médico, inclusive fora do município, né? Se aqui não tiver um acompanhamento para o caso da pessoa, né, do paciente. Tem direitos a alguns remédios pela rede pública. Caso não consiga, ele pode ingressar com um pedido junto à Defensoria Pública para solicitar esses médicos, exames também. Pode fazer o saque do FGTS, do PIS. Isso é muito importante, né? Sim. Esse saque de FGTS e PIS, porque a gente sabe que o caminho até a perícia médica, até ele receber o benefício dele, vai demorar. Demora. Geralmente isso leva aí uns 3 meses, como está no caso dele. Não é muito diferente na prática. Mas ele tem prioridade, então se ele levar o exame dele, né, o laudo, até na Defensoria Pública, ele passa à frente dos idosos, porque um paciente oncológico ele tem até prioridade sobre a lei do idoso, então ele consegue até esse benefício. Na questão do exame médico, eu já falei. E, inclusive, na questão do FGTS que você estava falando, isso também se estende aos membros da família. Vamos dizer que é o pai, né? No caso dele, ele foi acometido. A esposa também pode solicitar esse auxílio, até mesmo porque entende que é aquele grupo familiar que dá o auxílio exatamente, ali naquele momento. É só provar que existe dependência entre eles. Então isso vale para a questão da família. Para a família. Então, às vezes, a pessoa que está ali acometida não tem um benefício, mas o outro membro da família tem. Ela pode justificar, através da doença, que aquela pessoa trazia rendimentos para a empresa. Isso acontece muito na informalidade, mas que aquela pessoa precisa para subsidiar a outra. A senhora falou em informalidade. Se a pessoa for empreendedor, se ela for informal, existe também alguma lei ali que garanta? Olha, se a pessoa por acaso for MEI, ela tem os mesmos direitos de quem é funcionário, mas ela precisa estar pagando, né, os seus impostos, né? É até uma coisa que eu falo muito, a pessoa que é empreendedora, muitas das vezes ela não entende essa necessidade. E quando você paga esse imposto, você tem os mesmos benefícios de um trabalhador. A única diferença você não vai ter o FGTS, né, o seguro-desemprego, mas você tem licença médica, você tem licença, afastamento por alguma doença, você tem aposentadoria que você pode dar entrada, e o valor da taxa de um MEI é um valor assim, bem acessível, acho que, salvo engano, agora está R$70, então vale a pena pelo benefício que você possa ter num momento desse, como no caso de uma doença tão grave como é o câncer, né? Doutora Cíntia Meirelles, muito obrigado pela sua participação aqui no Diário dos Lagos. A senhora que tem um programa, Gestão de Saia, que faz sucesso aqui na Jovem TV. Convida já para o programa dessa semana. Tá. Olha, aproveitando, nós estamos em Novembro Azul, mês da doença, né, do câncer dos homens. E também no empreendedorismo feminino. Então, no dia 19 de novembro, se comemora o Dia do Empreendedorismo Feminino. E o Gestão de Saia vai estar com uma programação toda especial para as mulheres. Vamos trazer 3 mulheres daqui da cidade que são empreendedoras para trazer para a gente, né, quais são os desafios, o que fez elas empreenderem e mostrar esse caminho para tantas pessoas que querem hoje também trilhar o empreendedorismo. Porque não é fácil, mas é encantador e traz assim, uma recompensa muito especial para quem toma essa estrada. Doutora, mais uma vez, muito obrigado pela disponibilidade aqui no Diário dos Lagos. Eu que agradeço e parabéns. Olha, a sua reportagem está sendo excelente, o canal está de parabéns pela sua aquisição, pela sua vinda.